Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como encontrar a fórmula de resolução de equação do segundo grau. Ok? Então, partindo dessa fórmula inicial aqui, dessa expressão inicial, né, que é a forma geral da equação do segundo grau, como é que eu chego nessa expressão aqui, que é a fórmula de resolução de equação do segundo grau, né? A fórmula que que isola o termo x nessa expressão, ok? Então, a gente vai utilizar duas ideias. A primeira é que o a tem que ser diferente de zero, então, para que exista a função do segundo grau, né? E também porque a gente vai utilizar a divisão dos termos pelo coeficiente a, pelo valor do coeficiente a, e em seguida a ideia de produtos notáveis, mais especificamente completamentos de quadrado, tá certo? Então deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto, então vou partir dessa expressão inicial aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Pronto, eu tenho o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então, vou fazer agora a divisão de todos os termos dessa expressão por a. Por isso que ele tem que ser diferente de zero ali. Então, divide aqui por a, divide por a, divide por a. Aqui zero também dividido por a, que dá zero. Tá? Então, vamos manter desse jeito aí. Então, nesse primeiro termo aqui, vai cancelar o a de cima com o de baixo, né? O numerador com o denominador. Fica x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. Isso é igual a zero. Pronto, agora eu vou fazer o quê? Vou passar esse terceiro termo aqui para o segundo membro. Então, fica x ao quadrado mais bx sobre a é igual a menos c sobre a. Ok? Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho. Aí. Agora a gente vai utilizar da ideia de completamento de quadrado, né? Então, vamos lembrar do produto notável, que é a soma, quadrado da soma de dois termos. Então, se eu tiver aqui um a mais um b, quaisquer, né? Não esse a e esse b que tem aqui, não necessariamente, né? Mas não sendo esse valor de a e b que já tem nessa expressão inicial ali. Se eu tiver qualquer a e b ao quadrado, isso vai ser igual ao quê? Quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo que aparece aqui, ó, ele também aparece aqui ao quadrado. Mas sempre vai vir também duas vezes esse primeiro termo e o segundo termo. Então, essa multiplicação. Mais o segundo termo ao quadrado. Então, esse segundo termo que aparece aqui, ele também resulta aqui ao quadrado, seja ele qual for. Tá? Então, lembrar dessa ideia aí, de quadrado da soma. Tá? O que acontece aqui? Se eu tiver essa expressão, eu também posso escrever ela nesse formato aqui. Tá? Então, se eu tiver uma expressão em que tenha um primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o valor do primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, eu também vou poder escrever ele nessa forma de primeiro termo mais o segundo ao quadrado. Certo? Então, isso é o que a gente vai fazer no primeiro membro dessa expressão aqui, ó.
Entendido? Então, vamos lá. O primeiro termo já está ali ao quadrado. Ó. Já tem um x ao quadrado. Mas eu tenho que fazer aparecer duas vezes o primeiro termo e o segundo termo. Ó. Isso aqui. Ó. Vou fazer aparecer isso aqui agora. Tá? Então, vou puxar aqui. Verdinho. Então, o primeiro termo já está ali. Quadrado. Mais. Se eu multiplicar por 2, para ficar... aparecer o 2 ali na fórmula, da fórmula, né? Então, eu também tenho que dividir por 2 para que não altere o valor da expressão inicial. Tá certo? Então, eu vou 2 vezes o primeiro termo, separar assim, vezes o segundo termo, que é b sobre 2a. Pronto. Então, ó, essa expressão aqui, ela é a mesma que estava antes. Tá? Eu só fiz o quê? Adicionei esse 2 na multiplicação e na divisão. Veja que esse 2 continua cancelando com esse e volta a ser bx, né, ou xb sobre a. Certo? Então, não mudei nada no valor da expressão ainda com isso. E tem que permanecer assim. Pronto. Então, aqui, fazendo essa separação, é bom porque eu já defino quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Então, o 2 é da fórmula. O 2 é da fórmula. Beleza? Que aparece lá. O x é o primeiro termo, que já está aqui no começo, ó, ao quadrado. E isso tudo aqui é meu segundo termo. Isso tudo é meu segundo termo. Por que é importante definir quem é o segundo termo? Porque você vai fazer ele aparecer ao quadrado ali na frente. Né? Então, vou colocar aqui a fração. Eu tenho que fazer esse termo ao quadrado aparecer também. Tá? Pronto. Então, quem seria o termo ao quadrado? Porque o b já está aqui, que é o segundo termo. E agora eu tenho que fazer ele vir ao quadrado aqui na frente. Né? Então, vou pegar esse b sobre 2a e elevar ao quadrado e colocar ele aqui na frente. Só que eu também vou colocar menos esse termo ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer a soma de um termo, eu também faço a subtração do mesmo termo, para que isso continue sendo, para que essa expressão continue tendo o mesmo valor que era antes. Entendido? Então, ó, mais b sobre 2a ao quadrado. Pronto, ó. Então, já tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, que é b sobre 2a, mais o quadrado do segundo termo. Aí eu coloco menos o quadrado do segundo termo aqui também, para que isso não mude de valor, continue sendo a mesma coisa que estava antes lá. Tá vendo? Essa expressão toda aqui dá zero, ou seja, ela é o que estava aqui antes, aqui, ó. Zero. Não mudou o valor inicial. Né? E isso ainda pode ser cancelado com esse. Só que eu não vou fazer isso. Tá? Eu vou igualar aqui a menos c sobre a, que é o que tinha ali depois do sinal de igual. Pronto, qual é a ideia aqui? O primeiro termo, aliás, os três primeiros aqui, eles formam um quadrado perfeito, né? Que é essa expressão que eu mostrei aqui antes. Então, eu posso escrever o primeiro... Ah, não, é x. O primeiro mais o segundo, 2a, fecha parênteses, ao quadrado. Então, essa expressão toda aqui, ela representa esse parênteses ao quadrado aqui, certo? E esse menos b sobre 2a, eu passo ele para o segundo membro aqui, ó. Passar aqui para frente já com sinal positivo e já elevando ao quadrado, certo? Já elevando ao quadrado que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Aí fica assim, é igual
b ao quadrado sobre, tá, 2a fica 4a ao quadrado, menos c sobre a. Ok. Então, agora vamos fazer a soma dessas duas frações, né? Soma de fração, eu posso tirar o μc, ou eu posso igualar os denominadores da fração para que seja possível juntar a fração numa só. Certo? Então, vou fazer isso. Vou igualar os denominadores para que seja possível tornar uma fração só. Então, para igualar o denominador, eu vou pegar aqui esse menor termo aqui, ó. Os dois são múltiplos, né? Então, eu vou multiplicar esse primeiro termo, esse azinho aqui, por um valor para que dê 4a ao quadrado. Então, a, fazer separado aqui, ó. Vocês verem, se eu tiver a e eu quero que dê 4a ao quadrado, eu faço o quê? A vezes 4 e vezes a de novo, né? Ou seja, 4a vezes a, isso aqui vai dar 4a ao quadrado. Então, a ideia é multiplicar tudo ali, a fração, o numerador e o denominador por 4a. Vamos fazer isso, multiplicar por 4a. Feito. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 4a. Aqui embaixo eu vou multiplicar por 4a. Isso também não altera o valor da expressão, continua sendo o que era antes, certo? Eu só estou adicionando ali um valor, mas que não vai alterar no valor final. Adicionando um valor que se anula por si só. 2a ao quadrado é igual, aqui ó, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos, aqui em cima vai ficar 4ac, depois que multiplicar, e embaixo vai ficar 4a ao quadrado. Pronto, essa fração aqui eu posso juntar numa fração só, porque elas têm o mesmo denominador. Então, x mais b sobre 2a ao quadrado, isso aqui é igual. Pronto, aí fica b ao quadrado menos 4ac, isso aqui já é conhecido, né? E aqui sobre 4a ao quadrado. Então, b ao quadrado menos 4ac já é o valor do delta. É o valor do delta que a gente conhece. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. É o discriminante da equação aí. Agora faz o quê? Passa quadrado, passa a potência para o outro lado como raiz, né? Ou tira a raiz quadrada dos dois lados. A ideia é essa, né? Tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter x mais b sobre 2a é igual raiz quadrada, pega tudo, ó. Aliás, raiz quadrada não, mais ou menos, né? Que pode ser o valor positivo ou negativo, que dá esse quadrado ali. Aí sim, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. 4a ao quadrado é 2a elevado ao quadrado. Que aí eu posso cancelar esse quadrado com a raiz e tirar essa raiz quadrada exata ali. Segue mais um passo, fica x é igual, já vou passar esse b sobre 2a para o segundo membro. Então, menos b sobre 2a, mais ou menos, então, a raiz de b ao quadrado menos 4ac e aqui embaixo a raiz de 2a ao quadrado é 2a, então fica 2a aqui. Pronto, o que acontece aqui? Eu tenho duas frações de mesmo denominador, então eu posso juntar esse denominador numa fração só. Então fica, vou colocar aqui destacado, já terminou.
Fica x é igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, a raiz vai até aqui, tudo sobre 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac é o nosso delta, então fica menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E essa é a fórmula de resolução da expressão do segundo grau, da função do segundo grau. Os zeros da função. Né? Igual que a gente tinha aqui antes. Ó. Subindo aqui. Menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? E obrigado aí. Valeu.